E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos debates. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor José Brito e advogado criminalista. Nosso canal Comunidade Júri no Ar. Lá nós temos eh, vários vídeos gravados referente processo penal, direito penal, tribunal do júri e a utilização do chat GPT dentro da rotina da advocacia criminal. Temos várias aulas lá em que tem prompts prontos para vocês, em que eu faço várias demonstrações de como você pode automatizar as suas rotinas dentro do escritório e utilizar a inteligência artificial para te ajudar na criação das suas defesas, nas suas rotinas e por aí vai. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de uma jurisprudência do STJ, ou melhor dizendo, um julgado do STJ, em que a gente vai estar fazendo uma leitura aqui com vocês para discutirmos alguns assuntos. Como vocês estão vendo aí na tela, gravação ambiental clandestina é válida se direito protegido tem valor superior à privacidade do autor do crime. Bom, o que a gente tem aqui? A ideia é que essa gravação ambiental é aquela que ocorre onde duas pessoas estão conversando e uma delas está gravando a conversa sem que a outra saiba, tá? Até então, a gente tinha um posicionamento muito mais voltado para que essa prova não fosse admitida, porém, a doutrina diverge, jurisprudência diverge, não há uma coisa pacífica ainda, mas a gente já viu vários julgados nesse sentido. Quando essa prova, né, que foi produzida supostamente de forma ilícita, venha prejudicar o réu. No caso, por exemplo, uma deflagração de acusação, uma condenação, uma, um reconhecimento de ilicitude na produção dessa prova e por aí vai. O que a gente passa a ter? Na realidade, a ponderação dos interesses constitucionais. Aqui está em jogo o direito à intimidade de uma das partes, o direito da privacidade a uma das partes, ok? E por outro lado, nós temos aqui o direito de que a vítima e a própria sociedade tenha, né, a prestação jurisdicional pelo Estado. A questão toda é que essa prova que foi produzida, ela supostamente não respeitou o que a Constituição fala e feriu normas constitucionais e até processuais. O problema é que a gente vai ler mais à frente, que a gente vai ver que o pacote anticrime trouxe algumas alterações, inclusive com previsão sobre esse assunto. Isso vai dar muito o que falar, isso é uma jurisprudência ou um julgado que está começando a caminhar para uma jurisprudência, que vai ter outros julgados nesse sentido, e a gente vai começar a ver as mudanças nos tribunais. Então, por isso eu sempre falo para vocês, leiam o STJ, a jurisprudência, notícias, por aí vai, e do STF, que são os tribunais, que a gente sempre traz como parâmetro para a gente poder fazer nossas defesas. Então, vou fazer uma leitura aqui para vocês dessa informação e a gente vai estar conversando sobre isso aqui. Gravação ambiental clandestina é válida se direito protegido tem valor superior à privacidade do autor do crime. Então, o que a gente tem aqui? Ponderação dos interesses constitucionais, ponderação de direitos constitucionais, ponderação de interesses pessoais. Então, o sujeito lá estava comentando, provavelmente conversando com uma pessoa, que deve ter falado alguma coisa a respeito do crime que ele praticou. E aí essa pessoa está gravando e por algum motivo qualquer isso vai parar lá o MP ou essa própria pessoa leva para o MP. A questão toda é que há uma produção de prova e se essa prova seria válida ou não, tá? Então há uma na balança da justiça, de um lado eu tenho a privacidade do autor do crime, a intimidade, direito à imagem, e por outro lado eu tenho a sociedade e a vítima. Estou falando entre aspas que não é um princípio que eu combato ele, mas o Brocardo, por exemplo, indúbio pro societate, o STJ, nesse caso, já está direcionado para se reconhecer, como reconheceu aqui nesse julgado. Então, vamos lá. Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ é válida como prova a captação ambiental clandestina quando quando o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à intimidade do autor do crime. Segundo o colegiado, as gravações podem ser consideradas lícitas, especialmente quando se mostra como um único meio
de comprovação do delito e envolve direitos fundamentais mais relevantes do que a garantia da inviolabilidade da imagem do ofensor. O que o STJ está falando aqui? Olha, o direito à dignidade do ofendido, o direito da sociedade, né, em viver numa sociedade em que o Estado se faça presente prestando os serviços jurisdicionais, e a própria segurança da sociedade deve prevalecer sobre o interesse do sujeito individual. Pois bem, esse é o STJ, eu não estou dizendo que eu concordo, estou trazendo uma interpretação para vocês do que está acontecendo. O entendimento foi estabelecido pela turma ao negar o pedido de trancamento de uma ação penal por estupro de vulnerável, ainda mais se tratando de estupro de vulnerável, tá, gente? No qual a defesa alegou que a gravação das imagens que embasaram a denúncia foi feita sem o conhecimento da vítima e do ofensor, e sem a prévia autorização da polícia ou do Ministério Público, o que configuraria uma violação à Lei 9.296 de 1996. Então, a lei é de 96, tá? Ainda segundo a defesa, o local onde foi feita a gravação clandestina não era um ambiente público e a captação das imagens se deu por meio de dispositivo privado. Por que isso veio à tona? Porque se tem uma discussão se essa gravação ambiental for em local público, tal como uma praça pública, um campo de futebol, um, é, um espaço livre, né? E que as pessoas podem andar à vontade, que não seja privado, se isso se tornaria uma gravação ambiental ilícita. A maior parte entenderia que não, tá? Só dependendo dos casos concretos. A proteção constitucional da imagem admite quebra em situações excepcionais. Então, todos nós temos direito à nossa privacidade da imagem, da intimidade, né? E por aí vai. Porém, isso tudo tem um limite. Como eu sempre venho falando para vocês, não há direito absoluto dentro do próprio direito. Dependendo do caso concreto, o que era considerado ou o que é considerado absoluto pode ser flexibilizado para que se chegue ao real, ao genuíno, ao cristalino direito que se está perquirindo, ok? Então, o relator do habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas, lembrou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabeleceu como direitos fundamentais o sigilo e a proteção da intimidade, da vida privada e da imagem. Ok, está lá, direito constitucional. Por isso que eu falei ponderação dos interesses constitucionais. Contudo, ponderou o ministro, esses direitos não são absolutos, permitindo-se excepcionalmente a sua quebra. Entre essas hipóteses excepcionais, o relator apontou que a Lei 13.964 de 2019 inseriu na Lei 9.296 de 1996 o artigo 8A, cujo parágrafo 4 estabelece que a captação ambiental de sons ou imagens feita por um dos interlocutores sem o conhecimento da polícia ou do Ministério Público poderá ser utilizado como prova de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Então, já se reconheceu, a lei reconheceu aquilo que a jurisprudência e a doutrina vinha falando. Olha, se uma pessoa está conversando com a outra, essa pessoa é injustiçada e ela grava a conversa em que a uma está confessando, sabe quem foi que praticou o crime, ela poderia utilizar, porque é para a defesa. A questão agora é para a acusação, ok? Vamos lá. Entre essas hipóteses, né, a Lei 13.964 de 2019 inseriu na Lei 9.296 o artigo 8A, estabelece que a captação ambiental de sons ou imagens feita por um dos interlocutores sem o conhecimento da Polícia e do Ministério Público poderá ser utilizada como prova de defesa. A questão é se pode ser utilizado como prova de acusação, e o STJ está entendendo que sim. Ribeiro Dantas comentou que, após as alterações trazidas pelo pacote anticrime, tem havido debate sobre a fixação de novos parâmetros para a admissão da gravação ambiental clandestina, especialmente quando se pretende usá-la como prova de acusação. Porque como prova de acusação era quase pacífico, pelo menos na jurisprudência, que não podia. Nós estamos vendo que isso está tomando um corpo diferente, está se flexibilizando a ideia de se obter essas provas ilícitas, mesmo para acusação, e reconhecê-las como válida. Não obstante, a redação do artigo 8A, parágrafo 4º,
A doutrina majoritária se posiciona no sentido da licitude da referida prova, tanto para a acusação quanto para a defesa, sob pena de ofensa ao princípio da paridade das armas. Significa dizer, ora, se pode para a defesa, também pode para a acusação. As partes têm que ser iguais, devem ter as mesmas armas para lutarem e conseguir aquilo que pretende, acusação e defesa. Não acho que seja muito bem assim, porque geralmente tende-se sempre para flexibilizar mais para a acusação e menos para a defesa. Isso é a prática, mas vamos continuar, porque é o posicionamento do STJ, é o STJ que decide e a gente tem que saber interpretar isso e mais, estar atento para poder utilizar isso no momento oportuno. A nova regulamentação, portanto, não alcança apenas os direitos de defesa, mas também as vítimas de crime. Por um outro lado, a gente tem que pensar que as vítimas de crime e a própria sociedade no geral fica muito vulnerável quando se tem esse reconhecimento da ilicitude da produção da prova. Vítima estava desacordada no momento do crime. Segundo o ministro, no caso analisado pela quinta turma, não haveria haveria meio menos grave para os direitos do ofensor do que a captação ambiental, tendo em vista que os elementos do processo indicaram a tentativa do réu em esconder os crimes. Além disso, para o relator, a gravação também se mostrou proporcional porque, analisando os valores envolvidos, não há como afirmar que o sigilo da conduta do paciente ou sua intimidade e privacidade sejam mais importantes do que a dignidade sexual da ofendida, possível vítima da violência presumida, sobretudo considerando que, conforme registrado nos autos, ela estava desacordada no momento do crime. É o que eu falei, gente. Está trazendo a ponderação, ou seja, colocou na balança direito da intimidade, direito da dignidade sexual da vítima, tá? Isso vai dar muito o que falar, a doutrina não vai falar, a jurisprudência não vai falar, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a gente já está vendo que tem flexibilização. De acordo com Ribeira Dantas, embora a gravação clandestina pudesse ser enquadrada inicialmente como delito no artigo 10A da 9296 de 96, no contexto dos autos, ela é alcançada pela excludente da antijuridicidade, pois a conduta de quem gravou as imagens, embora cause danos à privacidade e intimidade da pessoa gravada, foi utilizada com agressão injusta, atual e iminente. É como se ele tivesse legítima defesa de terceiro, tá? Por isso que não reconhece como crime. Sendo assim, não há ilicitude a ser reconhecida, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, concluiu o ministro. O número deste processo não é divulgado em razão do segredo judicial. Então, gente, o que a gente consegue perceber nesse julgado aqui? Que o STJ, né, ponderou os interesses aqui que estavam sendo violados. Quais interesses? Direito à intimidade, vida privada, imagem do réu e a dignidade sexual da vítima. Como essa prova foi produzida de forma ilícita, porque foi feita por uma gravação ambiental, o STJ flexibilizou essa norma, apresentando argumentos que eu apresentei para vocês e reconheceu, né, que essa prova é válida para dar início ao desenvolvimento da persecução penal pelo Ministério Público. Ah, Zé Carlos, isso vai ser uma regra? Não sei, vai depender de como a jurisprudência vai se comportar daí para frente. O que eu posso falar para vocês, e falo isso sempre lá no nosso canal, nas aulas, é que não tem um direito absoluto, né? Processualmente falando, eu não tenho direito absoluto. Até o princípio da presunção de inocência, ele não é absoluto quando ele é flexibilizado pela decretação da prisão preventiva, quando se fere um dos requisitos do artigo 312. Então, gente, precisam ter atenção naquilo que lê, naquilo que vê e começar a analisar as coisas de uma forma bem técnica, olhando a jurisprudência do STJ, do STF, principalmente esses dois tribunais, porque a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Se o STJ, né, negasse a possibilidade de produção dessa prova, ainda mais que essa foi a único meio de prova, única prova, né, a ser utilizada para deflagrar a ação, uma possível condenação, nós teríamos pessoas inocentes sofrendo ações violentas, como essa foi,
e pessoas praticando crimes sendo e ficando impunes. Essa é a questão. Então, retire as suas conclusões, mas fique atento, fique atualizado. Você que está fazendo aí prova aí para a Ordem dos Advogados do Brasil, concurso público, ou que você que está atuando em caso concreto, já tem que estar atento aos casos em que nós temos referente aos casos referentes às ações que acontecem no nosso dia a dia, ok? Não se esqueçam que nós temos aí nossas redes sociais, Comunidade Júri no Ar, e que você pode encontrar a gente aí nesses locais aí para estar conversando. Logo eu estou retornando para passar outras informações para vocês. Aqui, ó, na parte de jurisprudência, eu tenho jurisprudência em teses, tá ok? Aqui, ó, jurisprudência em teses. Cliquem aqui que tem várias informações super interessantes para vocês. Vale super a pena. Grande abraço aí para vocês. Até mais.